Irmãos, nós estamos, como eu falei a vocês, hoje com a última palavra do ano de 2020, última mensagem de 2020. E eu comecei hoje, logo que nós abrimos, o culto falando de Jeremias, falando sobre nós como árvores plantadas junto ao ribeiro. E eu quero que você atente muito para essa palavra que nós vamos estar lendo, nós vamos estar lendo agora, está em Isaías capítulo 6, e eu quero que você veja a relação que Deus faz da árvore e do profeta, as características da árvore e do profeta. Os dois, eles nascem para produzir lá na frente. Não é verdade? A árvore, ela quando nasce, ela não dá fruto imediatamente. Ela tem uma finalidade de no futuro nos dar um fruto. Assim o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, e quando Cristo vem, quando o Messias nasce, a gente vê se cumprir cabalmente as palavras do profeta. E eles têm uma curiosidade, uma coisa muito interessante, tanto a árvore como o profeta. Ninguém conhece, a maioria das vezes, ninguém conhece a origem da sua semente. Ninguém sabe de onde vem. Você vê uma árvore, às vezes, come do fruto, mas você não se preocupa. Puxa, de onde veio esta semente? Como que esta semente foi colocada aí? Não é verdade? O profeta também. Os profetas, eles surgem na Bíblia e pouco se sabe da vida deles. O profeta Elias, então, é um que ele cai de paraquedas, de repente. Então, hoje, eu quero que você entenda, você hoje vai entender o propósito de Deus. O propósito de Deus não só para nós, para a minha vida, mas para a sua vida também, para a vida do profeta Isaías. Você vai entender a comparação que Deus usa aqui, quando ele fala do terebinto, quando ele fala do carvalho. Você vai entender o que Deus quer nos falar através da sua palavra. Fica atento nisso. Diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu ouvi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as águas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Chequidade de Deus, não? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede,
mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Versículo 11: então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Versículo 13: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Até, Santo Deus e Pai, fala, Senhor, nos nossos corações. Dá-nos o entendimento da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui, esse texto, ele tem algumas coisas interessantes. Fala da morte do rei Uzias. Você vai dizer, mas por que começa o texto falando de um rei que havia morrido e imediatamente entra em Isaías sendo separado para a obra de Deus, para o trabalho de Deus? O rei Uzias foi um rei que começou a reinar aos 16 anos de idade. Seu pai Amazés já havia morrido e ele fez durante 52 anos aquilo que era reto diante de Deus. Ele fez um excelente trabalho. Ele fez algo assim que mexeu com o povo, trouxe o povo para junto dele. Mas o rei, depois de 16 mais 52, 68 anos de idade, ele encheu seu coração, se exaltou. Ele fazia um trabalho naquele momento de fabricava armas já, ele tinha estratégia de armas, ele fazia coisas que para aquele tempo era altamente assim, novo para todos. E ele se encheu. Ele começou a se engrandecer. E em determinado momento ele achou que também podia queimar o incenso. Entrou no templo, pegou um incensário e foi queimar o incenso. No momento em que os sacerdotes chegaram diante dele para dizer, não faça isso, ele pegou um incensário. No momento em que ele levantou o incensário, ele foi tomado de lepra na sua testa. Em todo o seu corpo se tomou de lepra. E ele veio a falecer. Isaías, diante disso, diante dessa situação, e aí eu digo para você que o profeta, ninguém sabe a semente do profeta, como é que ela é jogada, como é que ela aparece, de onde ela vem. Mas Isaías, ele naquele momento, imediatamente, ele corre para o templo. Ele corre para o templo e ele começa a buscar Deus. Ele vê a necessidade do povo buscar Deus, porque ele sabia das dificuldades que estavam por vir. E diz a palavra de Deus que no momento em que Isaías está dentro do templo, ele, como ele mesmo diz, homem impuro, de lábios impuros, no meio de um povo impuro, ou seja, ele sabia que ele era um homem completamente igual a mim e você, cheio de pecado, cheio de defeito, cheio de coisas erradas. E aquele homem tem uma revelação. O Cristo ressurreto, quando aqui os anjos cantam Senhor, Senhor, Santo, 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 aqui focaliza a Trindade representada nesse momento. E diz a palavra de Deus que ele tem uma visão do Cristo ressurreto. E ele diz, porque Deus não poderia se revelar ao homem, não poderíamos dizer que Deus se revelou a Isaías, porque Deus jamais se revelaria, porque ninguém sobreviveria diante da grandeza de Deus. Deus se revela através do Filho dele, de Jesus Cristo, para nós. Então a visão que ele tem do Filho de Deus, de Jesus ressurreto. E ele, naquele momento, ele diz, ai de mim, vou morrer. Ai de mim, coitado de mim, estou perdido. Meus olhos viram o rei.
E naquele momento, diz a palavra de Deus, né? quando ele se vê nessa situação, ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, e o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Você sabe, eu já falei isso aqui certa vez. Tenaz é aquele alicate, né, que a gente, principalmente quem trabalha com ferro, com serraria, que bota em altas temperaturas, né, segura aquela ponta da solda ali, aquela ponta que faz a solda, aquilo ali é chamada de uma tenaz. Ele pega aquilo, só aquilo poderia segurar aquela brasa e toca na boca de Isaías, ou seja, simbolizando, tipificando isso, que ali estava sendo desfeita toda a sua impureza. O fogo desfaz a impureza. O fogo, quando é dado no ouro, ele dissolve o ouro, e quanto mais fogo o ouro leva, mais queima as suas impurezas, transformando o ouro num valor muito maior. E assim foi feito com Isaías. Isaías foi transformado, Isaías se tornou um novo homem. E nesse momento em que ele sofre essa transformação, e Deus, com o seu atributo da onisciência, Deus sabia como estava o coração de Isaías naquele momento. E aí pergunta a ele, né? Diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. Ou seja, estou pronto para ir. Estou pronto para ser instrumento para livrar esse povo. Estou pronto para ser alguém que vai lançar a semente, alguém que vai falar para esse povo, alguém que vai tentar salvar a vida desse povo, que esse povo agora está fadado à morte. Os filisteus, que eram os inimigos principais do rei Uzias, vão entrar e vão nos destruir. Mas eles não terão mais um rei como tinha antes, que era um estrategista de guerra. Eu preciso de Deus para ajudar esse povo. Isaías via necessidade de cuidar do povo. O verdadeiro profeta, ele tem uma preocupação tremenda com o povo. Isaías, Jeremias, Daniel, poderia ficar falando um montão deles para você. Mas Deus fala para ele, diz assim: olha só, o que eu já li aqui para você. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede e não percebais, torne insensível o coração dele. Ou seja, o que Deus está falando para eles, ele está falando para Isaías assim, em palavras mais fáceis de você entender. Vai lá, prega para esse povo, fala para esse povo, mas lembre-se, esse povo não vai te dar a mim. Esse povo não vai estar nem aí com o que você vai falar. O povo está com o coração duro, o povo está com os ouvidos tapados. E é assim que muitas vezes a gente percebe as pessoas. Quando você tenta falar de Deus, é uma dificuldade muito grande. O povo está pronto e apto para receber qualquer bobagem, qualquer historinha, qualquer conto. E o povo fácil de enganar é o povo brasileiro, né? Conta uma historinha para ele, ele cai na sua vida. Agora, quando fala das coisas de Deus, ele tem uma resistência muito grande. Ele tem uma dificuldade muito grande em assimilar as coisas de Deus. E ele fala para Isaías: eles não vão entender, mas fala, mas semeia, lança a semente, porque um dia ela vai dar alguma coisa, um dia ela virá árvore, um dia ela dá fruto. E aí, eu resumo por causa do tempo curto, ele vai lá no versículo 13 e diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como o terebinto e como o carvalho. E aí eu fui procurar. O carvalho eu já conhecia,
O carvalho, eu já falei muitas vezes para você aqui. O carvalho são árvores que alcançam, se tem alguém aqui que não conhece, tem gente nos visitando, se tem alguém que não sabe. O carvalho são árvores que atingem cerca de 30 a 40 metros. São árvores que, à medida que a tempestade incide sobre ela, ela não somente se fortalece, mas ela finca as suas raízes mais para baixo, ela funda mais as suas raízes, e ela tem uma facilidade de se adaptar às dificuldades, ou seja, ela torce em função do movimento da tempestade. Se a tempestade ela costuma ser nessa direção aqui, ela começa a se estruturar toda para poder suportar. Ela sabe que a maior intensidade de força sobre ela vem nessa direção. Então ela torce e cada vez mais ela suporta mais pressão. À medida que ela cresce mais, ela suporta mais pressão. E as suas raízes cada vez ficam mais para baixo, dando a ela mais suporte para que ela possa suportar as dificuldades. Mas o terebinto eu não conheci, eu confesso a você. Quando eu li isso, eu falei, vou estudar isso aqui, o que significa isso? O terebinto, ele é uma árvore que chega a uma altura de 10 metros de altura. Ele produz a terebentina, que é um material anti-inflamatório, que produz, né, a sua seiva serve para a indústria fabricar um anti-inflamatório. Mas ele tem uma particularidade muito interessante. Assim como o carvalho, que à medida que recebe impactos, acima que recebe pressão, as suas raízes fincam mais na terra, ele tem uma particularidade muito interessante. À medida que ele é ferido, ele libera um perfume. E à medida que ele é ferido, ele libera mais seiva. Quanto maior a profundidade do ferimento, mais seiva para a cura ele libera. O que isso quer nos falar? Muitas pessoas, muitos de nós mesmo, quando somos feridos, imediatamente reagimos, né? Reagimos tentando ferir mais, tentando, né, agredir mais. O terebinto não, o terebinto, quando ele é ferido, ele exala o perfume, que diz, a pesquisa que eu fiz, diz que ele chega a atingir a 1 quilômetro de distância sobre o perfume. Que coisa curiosa, né? Então o seu perfume exala. Quando ele é ferido, quando ele é machucado, ele exala perfume. Mas a sua ferida também é usada para curar. Às vezes, as nossas feridas, as minhas, as suas feridas, servem de muito exemplo para aquelas pessoas que estão à nossa volta crescerem, aquelas pessoas que estão perto de nós, aquelas pessoas que veem o que você passou, o que você teve que enfrentar, o que você superou. E esse foi um ano da superação. Talvez olhem para você e vejam, agora está tudo bem, passou, mas não sabe o tamanho do barco que você teve que amassar. Não sabe da luta que você passou. Não sabe quanto choro quantas lágrimas você derramou. Logo quando essa pandemia começou, eu fiquei preocupado, eu via pessoas, eu conversei com pessoas que estavam passando por dificuldades terríveis, que não sabiam nem como iam começar. Eu falei, acalma o teu coração, aquieta o teu coração, que o Senhor vai te dar força para você atravessar esse deserto, vai te dar força para você chegar do outro lado. Não é verdade? Jesus, quando ele está no barco, a palavra de Deus fala lá em, se eu não me engano, Marcos capítulo 5, quando as pessoas estão, os discípulos estão com ele, Jesus entra no barco e diz assim, passemos para outra margem. Os discípulos pulam dentro do barco e vão, mas no meio do caminho tem uma tempestade horrível, e os discípulos ficam preocupadíssimos, achando que o barco ia afundar. Jesus estava dormindo, ele vai lá, sacode Jesus. Jesus
chama aqueles homens de pouca fé. Por quê? A sua palavra, quando ele entrou naquele barco, tinha sido: passemos para a outra margem. E quando Jesus diz para você: passemos para a outra margem, é certo que você vai chegar do outro lado. Você não vai ficar do lado de lá. Você não vai afundar no meio do caminho. Se é Jesus que está dizendo, confie e vai embora. Não olhe para trás, fique firme. O que a palavra de Deus nos fala aqui? O que Deus está falando quando Ele diz para ele assim: olha, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o topo. Assim, a santa semente é o seu topo. Significa o quê? Isaías, pode deixar. Porque assim como o carvalho e o terebinto, quando forem derribados, ainda que todos olhem, que não haja mais a possibilidade de vida, acontecerá que da sua raiz novamente brotará vida. Por isso que a palavra pregada, a palavra semeada como terebinto, como o carvalho, ela nunca ficará pelo caminho, ela sempre voltará, não importa o tempo. Por isso, quando eu falei para você, quando eu comecei a ler lá no primeiro, quando eu falei assim: árvore e profeta tem características parecidas, não foi isso? Ambos são plantados para o futuro. O carvalho, ele pode ser cortado, o terebinto pode ser cortado, mas um dia ele vai brotar de novo. E quando ele brotar de novo, ele vai ser muito mais forte do que ele era anteriormente. Ele está falando aqui: pregue a palavra para esse povo, não importa se eles estão dando bola, não importa se eles estão ouvindo, se eles estão dando atenção a você, pregue. Um dia, essa palavra, ainda que cortada, ainda que arrancada, ainda que destruída, ainda que não tenha valido de nada, um dia, não sei quanto tempo vai levar, talvez daqui a, não sei, 30 anos, os mais jovens que estão aqui, ou se lembrem dessa palavra, e vão dizer: um dia o pastor falou que o carvalho e o terebinto, ele, depois de cortar a sua raiz, ela brota. Existe uma palavra que, se não me falha a memória, está em Jó, que até tem um hino que fala isso, que diz: ao cheiro das águas brotará. Não é verdade? Como planta nova florescerá. Existem muitos galhos que estão secos, que um dia foram semeados, mas são fortes. E que ao cheiro das águas, e essas águas, irmãos, não somente, quando a palavra de Deus fala, não é somente a água da chuva, as águas que fluem do limiar do tempo, que a palavra de Deus diz, as águas que vêm do rio de Deus, quando regam esses troncos cortados, e tiveram a sua vida massacrada, a sua vida destruída, ao cheiro dessa água, somente ao cheiro, elas brotam. Como plantas novas florescerão novamente. E Deus está falando para você e para mim: 2020 foi um ano muito difícil. Foi um ano assim de muita tristeza para muitas pessoas. Pessoas aqui mesmo da igreja perderam familiares, perderam pessoas amadas, pessoas queridas. Ficaram tristes. Talvez, às vezes, tem certas coisas que vêm até para a gente perder o ânimo com as coisas de Deus. Mas creia, se em algum momento essa árvore foi cortada, ao cheiro dessas águas amarelas, elas voltam. E no versículo, e aí eu pulo aqui
rapidamente para o capítulo 13, porque a palavra de Deus, ela não fica... Quando Deus fala, ele não se prende, né? Você vê que eu estava lendo um texto de 700 anos antes de Cristo. Agora eu vou falar de um texto de pós-Cristo. E diz assim, Mateus capítulo 13. Eu vou ler rapidamente para você. Se você puder abrir. Bruno já botou lá? Tá, vamos lá. Então, versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? O que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhe é isso concedido. Está falando desses, aqueles, está falando daqueles que os fariseus, aqueles a quem Isaías pregava, aqueles que não davam bola para a palavra, aqueles que ignoram, isso é balela, isso é conversa de pastores, isso é conversa fiada para boi dormir, eu não sou boi. Então, aquelas pessoas que olham e pensam dessa forma, pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Presta atenção no que Deus está falando. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando aquilo que você tem com relação a Deus, aquele conhecimento que você tem de Deus. Se você confia, se você quer mais, né? Aqui, se você tem sede, diz o texto, se você tem sede, se você tem vontade de querer mais, diz o texto assim, ó: pois ao que tem, se lhe dará. Ou seja, o que tem, o que já conhece um pouquinho, ou que conhece um pouquinho, quando recebe, diz a palavra de Deus o quê? E terá em abundância. Ou seja, ele tinha um pouquinho, recebeu mais do que em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pois o que tem pouco e não sente nenhum desejo em preencher, em se envolver, em absorver, até o pouco que ele tem lhe será tirado, diz a palavra de Deus. Por isso, eles falam por parábolas, ou seja, Jesus falava por parábolas para quê? Para aqueles que entendiam, achavam que entendiam muito, ficassem confusos. Não entendiam, mas aqueles que tinham o Espírito Santo, eles entenderam. Aqueles que eram os seus, esses que tinham intimidade, que entendiam tudo que ele falava, não é? Porque vendo, não veem. E aí aquilo que eu costumo falar, existe uma diferença muito grande em ver e enxergar, não é verdade? Eu estou olhando aqui lá do outro lado, eu estou vendo o carro do Bruno parado lá do outro lado, lá na rua, mas eu não estou conseguindo ver o arranhão que tem na porta. Um exemplo, estou dando um exemplo. Mas quando eu tenho Cristo, a minha visão está. Quando eu tenho Cristo, quando Cristo entra na minha vida, o meu entendimento está. E aí eu começo a entender, eu costumo ver tudo aquilo que está encoberto, tudo aquilo que está por trás dos panos. Deus me dá uma nova visão. Deus começa a me mostrar o que é armadilha, o que está por trás das coisas. Deus começa a abrir o entendimento. Assim como faz com os meus ouvidos. Eu daqui, eu consigo escutar o que está acontecendo lá fora, mas eu não sou capaz de te dizer o que está sendo falado lá fora. Não é verdade? Então, irmãos, eu quero que você entenda. Existe uma diferença entre ver e enxergar, né? Ouvir e escutar. Ver é uma coisa, enxergar é aquilo que eu identifico. Ouvir, eu ouço barulho, né? Mas quando eu estou perto, quando eu chego, eu escuto. Eu quero dizer para você, meu irmão, você só escuta a voz de Deus quando você está pertinho dele. Você só vê as coisas de Deus
Você só consegue ver as coisas de Deus quando você está próximo dele. As coisas de Deus não são assim para todo mundo ver. As coisas de Deus são para poucos ouvir. E diz a palavra de Deus, de sorte que nele se cumpre a promessa de Isaías. Olha a promessa de Isaías: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Versículo 16: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vês e não viram. Ele está falando para os seus discípulos assim: quantos desses iriam ter oportunidade? Quantos desses que já até morreram, passaram e não tiveram oportunidade de me ver, de estar junto comigo, de andar lado a lado comigo? Jesus falando para os seus discípulos: vocês tiveram essa oportunidade. Eu quero dizer para você que você tem oportunidade, porque Jesus anda lado a lado com você. Basta que você abra os seus olhos espirituais, basta que você entenda as coisas de Deus verdadeiramente. E finalmente, atendei vós, pois, a parábola do semeador. E aí eu vou pedir ao Bruno que lance. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata e o que lhes foi semeado no coração. Arrebate o que lhes foi semeado no coração. Perdão, vou ler de novo. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a palavra é semeada. O que Deus está falando para você é que nós precisamos semear. Mas semear em quê? Em boa terra. Porque as sementes, diz a palavra do semeador, que as sementes que caem à beira do caminho, vêm as aves e pegam e comem. Essas aves representam o maligno. Essas aves, sabe por que o maligno leva? Porque são sementes lançadas de forma imprudente. Ela não diz que as sementes foram lançadas, elas dizem que as sementes caíram. E quando cai é porque você foi negligente. Deus está falando para você: semeie. Ano de 2020 será o ano de semear, será o ano onde você olhará para as situações, onde você verá o coração que está aflito e haverá de se lançar a semente. E não se preocupe com o tempo, não fique preocupado se é hoje ou se é amanhã, que no devido tempo essas sementes haverão de florescer e crescerão e serão como o terebinto e serão como o carvalho, firmes, para que essas pessoas possam verdadeiramente mostrar o fruto que o Senhor haverá de produzir em cada uma delas. Amém?